O que quer que seja que o futuro traga, o pastor Mark Finley usa o 11º capítulo para assegurar-nos que ainda estamos seguros em suas mãos. O voo para Cali, Colômbia, é absolutamente espetacular. É um magnífico voo. Flutuar através daquelas montanhas, para aquela cidade localizada na cordilheira, bem no meio da mais exuberante mata colombiana. É absolutamente magnífico. Voa-se sobre a floresta, voa-se sobre magníficos rios e cascatas, voa-se sobre aquele lugar, aquele lindo lugar. É lindo se o sol está brilhando e o céu está azul, se as nuvens estão brancas lá no céu. É tremendamente fantástico. Mas se a noite é nublada, a viagem se torna terrível. Em 20 de dezembro de 1995, a noite estava nublada, estava chovendo, e enquanto um avião da American Airlines voava entre aquelas montanhas, os passageiros estavam nervosos. O controle de tráfego aéreo entendeu errado a mensagem do piloto. O piloto falava inglês e sabia um pouco de espanhol. O responsável pelo aeroporto colombiano sabia um pouco de inglês e falava espanhol. Mas a comunicação entre eles foi muito truncada, então o piloto tomou a direção errada para aterrissar, quando deveria ter aterrissado em outra direção, e o avião bateu em frente a uma montanha. E o resultado foi a morte de 165 pessoas naquela noite. Quando você está voando em uma noite nublada, sobre uma cidade situada em uma zona traiçoeira como Cali, você precisa ter toda a certeza de que as instruções dadas pelo controle de tráfego são claras. Nós estamos aterrissando. O planeta Terra está se preparando para aterrissar. E tem neblina e a mensagem do controle de tráfego aéreo do centro do controle cósmico no céu, está sendo emitida. O livro de Daniel tem uma mensagem que não é truncada. Uma mensagem que é clara e transparente. E é por isso que Jesus disse: leiam e entendam Daniel. Daniel nos mostra as épocas passadas. Daniel focaliza os nossos dias. Vocês se lembram que nós estudamos no livro de Daniel o capítulo 2, o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9 e agora vamos ao capítulo 11, sobre as grandes épocas da história. Vamos recordar um pouco estas épocas históricas. O capítulo 11 de Daniel aumenta e aprofunda as importantes profecias dos capítulos 2, 7, 8 e 9. Esta é a mensagem de Deus para os nossos dias. Esta é a mensagem do controle de tráfego aéreo de Deus que nos fará aterrissar salvos e seguros em nosso destino final, em nosso lar celestial. No capítulo 2 de Daniel, nós sabemos que, através das imagens, Deus definiu 4 reinos. Quais eram os 4 reinos de Daniel 2? Vamos dizer juntos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E através dos 10 dedos, a Europa seria dividida, ou o Império Romano seria dividido. Líderes terrestres procurariam unir o Império Romano, mas falhariam. Uma rocha cortada, não por mãos, iria destruir a imagem com a vinda de Cristo. Daniel, capítulo 7, apresenta um esboço semelhante da história, mas Deus dá mais detalhes em Daniel 7. Mais uma vez, os 4 reinos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Mais uma vez, o quarto reino, Roma, não tinha mais os 10 dedos como em Daniel 2, mas possuía 10 chifres. A Europa dividida.
Portanto, Daniel 7 introduz um novo tema, o pequeno chifre que representa a apostasia do cristianismo, o fim do poder de Cristo. Este fim do poder de Cristo lançaria por terra a verdade sobre Jesus, o seu amor e o seu sacrifício. Estabeleceria um sacerdócio terrestre, estabeleceria uma lei terrestre, mas o cenário passa da terra para o céu e no julgamento, Jesus Cristo apresenta seu povo perfeito. No seu amor, na sua justiça. Ele ajuda o seu povo a observar a sua lei no fim do tempo. Cristo voltará para redimir este povo, que deu a sua vida por completo e inteira a ele. No capítulo 8 de Daniel, nós vemos que este tema geral continua. Em vez de 4 reinos, porém, em Daniel capítulo 8, nós temos 3. Por quê? Porque Babilônia já fora destruída ou estaria sendo destruída e, portanto, Deus não se preocupa com Babilônia, pois a maior parte deste império já se acabou. Então, em Daniel 8 e 9, Deus fala sobre a Medo-Pérsia e a Grécia, o cordeiro e o bode. Portanto, temos Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Mais uma vez, o reino está dividido. Mais uma vez, ele fala sobre a apostasia do cristianismo. Outra vez ele fala em Daniel 8 sobre a purificação do santuário, a mesma sequência em cada capítulo. Lembram-se o santuário terrestre, o último dia do ano judeu, o Yom Kippur, o apelo para voltar a ser leal a Cristo no final dos tempos, o juízo final e a volta de Cristo. Notem que é a mesma sequência em cada um dos capítulos de Daniel. Os grandes impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Depois, a destruição do Império Romano e as 10 divisões. O surgimento de um pequeno chifre, uma força religiosa apóstata. O surgimento da união entre a igreja e o Estado, a igreja medieval, a negação de Cristo e, finalmente, o juízo final que exalta Jesus e a sua lei e o seu amor no final dos tempos e no final a volta de Cristo. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e Daniel 9 tratam sempre do mesmo tema. Se Daniel 11 é o clímax do livro de Daniel, o que você esperaria? Esperaria uma mudança no tema? Se você está lendo um livro e chega ao final, este livro, no último capítulo, mudaria a direção ou iria resumir toda a informação lida antes, porém com mais detalhes? Ao estudarmos Daniel 11, vejamos primeiramente os temas do capítulo e daí leiamos na Bíblia o capítulo. Novamente em Daniel 11 temos os 3 reinos, Medo-Pérsia, Grécia e Roma pagã. Novamente em Daniel 11 temos como essência a divisão europeia. E vocês lerão em Daniel 11 sobre muitas batalhas entre forças políticas. Em Daniel 11, como veremos, surge o cristianismo apóstata. Há um abandono, um descaso pela palavra de Deus, um abandono da verdade divina. A tradição toma o lugar da palavra de Deus no sistema da igreja medieval, Estado e religião. Então ocorrerá o julgamento deste sistema e ocorrerá a última instituição do povo de Deus neste mundo. Daniel 11 termina, e aqui nos concentraremos mais nos últimos versos de Daniel 11, com a batalha terrestre final. E em Daniel 11 existe uma previsão feita há muitos anos de que o ateísmo seria temporariamente derrotado antes do fim do tempo. Que o cristianismo apóstata iria se fortalecer. Que uma força exaltando a si mesma como sendo igual a Deus e com o fim do poder de Deus, iria até dominar o ateísmo. E o povo de Deus seria chamado para uma batalha. Aconteceria uma união entre a igreja e o Estado, e o povo de Deus seria perseguido, mas permaneceria fiel. E então Daniel 11 termina com um maravilhoso clímax, com a libertação final e total através de Cristo no final do tempo. Daniel 11 também fala sobre um sinal, um símbolo ou marca do poder do anticristo, que seria imposta ao povo fiel de Deus e todos seriam obrigados a obedecê-la. Este é um dos mais interessantes, emocionantes e culminantes capítulos de toda a Bíblia. Vamos ler Daniel, capítulo 11. Peguem suas Bíblias e abram no capítulo 11 do livro de Daniel.
E vejamos se podemos descobrir, aqui no 11º capítulo de Daniel, algumas marcas que irão surgir. Nós não estudaremos frase por frase do capítulo 11, não iremos estudar cada verso, mas estudaremos seções e veremos se podemos achar sinais futuros, estudaremos seções que nos ajudarão a localizar-nos. O que vocês esperavam? Esperavam começar com a Medo-Pérsia e em seguida a Grécia, que seguíssemos a trilha de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e Daniel 9. Esperavam voltar para a Roma pagã, esperavam algum tipo de guerra na Roma pagã e esperavam o aparecimento de um poder anticristo na igreja medieval. Esperavam que Deus descrevesse seu povo fiel e leal. E esperavam alguma coisa sobre o santuário. E esperavam uma batalha no final dos tempos. Isso seria o que você deveria esperar se você é um estudioso do livro de Daniel. E Daniel 11 não nos decepciona. Daniel capítulo 11, verso 1. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. O anjo estava dizendo que no primeiro ano de Dario ele veio para fortalecê-lo. Eu sou tão grato, porque Deus manda seres celestes para fortalecer-nos. Verso 2. Agora eu te declarei a verdade. Esta, ele disse, é a verdade sobre o fim do tempo. Eu sou tão grato porque não precisamos procurar adivinhos, tiradores de sorte. Podemos procurar a Bíblia, a qual tem a verdade para o fim dos tempos. Ele disse... Eu vou mostrar-lhe a verdade. Os jornais podem oferecer-nos sensacionalismo, mas não a verdade. Os adivinhos podem nos dizer o que Satanás colocou em suas mentes, mas não a verdade. Os astrólogos podem adivinhar o futuro, mas não a verdade. As escrituras dizem, agora eu te mostrarei o que, pessoal? A verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Esta era a profecia daqueles dias, que existiriam 3 reis na Pérsia. E o quarto será acumulado de grandes riquezas. Mais do que todos. Isto aconteceu realmente. Daniel profetizou isto. Levantaram-se 4 reis. Havia uma falsa tranquilidade, e então veio Dario, Assuero. 4 reis se levantaram, e o último, Assuero, ou melhor, Xerxes, que foi o mais rico de todos, exatamente como a Bíblia profetizara. A Bíblia não é um livro fantástico, mas ele relata isso superficialmente. Ele disse 4 reis se levantariam na Pérsia, e aconteceu. E a última parte do verso 2. E tornando-se e forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Qual nação viria depois da Medo-Pérsia? Grécia. Estamos seguindo um modelo muito parecido com o do capítulo 8, não é, amigos? Muito parecido. Verso 3. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Então quem era o rei que iria se levantar na Grécia? Quem? Alexandre. Portanto, quando começamos o capítulo 11 de Daniel, 2 nações são mencionadas em Daniel 11, verso 2. Estas 2 nações são Medo-Pérsia e Grécia. Isto nos ajuda a ter um ponto de partida no capítulo. Ajuda-nos a entender a sequência do capítulo. Então ele descreve este poderoso rei da Grécia, Alexandre o Grande, que governou o mundo quando tinha 32 anos, mas que morreu quando tinha 33 anos. Então, continuamos. E o que vocês esperavam que acontecesse? Eu quero que prestem atenção enquanto leremos aqui na Bíblia e vamos ver que existe uma nova figura. Lemos o verso 4. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Agora, prestem bastante atenção. Vocês se lembram que o reino de Alexandre o Grande foi dividido? No capítulo 7, existem 4 cabeças no leopardo, representando as 4 divisões do reino de Alexandre. Em Daniel 8, havia 4 chifres que surgem. Aqui são 4 ventos, mas novamente a precisão. Alexandre morreu com 33 anos e havia 4 generais, Cassandro, Lucêmicos, Talome e Solucas. Um destes generais de Alexandre, Talome, foi para o sul. Sabem qual região a família de Talome escolheu para viver? Onde eles viviam? No Egito. Então, lemos verso
verso 5. O rei do sul, que é Ptolome no Egito, será forte, como também um de seus príncipes, e este será mais forte do que ele, reinará, e será grande o seu domínio. A Bíblia introduz o Egito sob o domínio de Ptolome, após Alexandre o Grande. Daí, a Escritura continua. E vejamos o que ele fala sobre o Egito. Também aos seus deuses com a multidão das suas imagens fundidas. Lembram-se da história do Egito através dos séculos? Voltando atrás, antes da Grécia ao Egito, o que vocês se lembram sobre o Egito? Que tipo de poder tinha o Egito nos dias de Moisés? Continue marcando Daniel, capítulo 11, e vamos ao livro de Êxodo. O livro de Êxodo, capítulo 5. Quando nós pensamos sobre o Egito, pensamos por acaso em uma nação que serviu ao Deus verdadeiro? É isso que nós pensamos através dos séculos? Vocês lembram de Êxodo, capítulo 5, verso 2? Ele diz: respondeu o faraó, quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe Israel ir? Eu não conheço o Senhor e nem tampouco deixarei Israel ir. Quando pensamos sobre o Egito, pensamos sobre este desafio. Pensamos nesta rebelião contra Deus. Pensamos sobre um falso, poderoso Deus. Eu tenho certeza de que eles tinham muitos deuses, mas eles não reconheciam o Deus verdadeiro. O faraó egípcio disse, eu não conheço este Deus. Isto foi quase um desafio ateísta para ser um desafio ao Deus verdadeiro. Eles tinham muitos deuses, mas eles eram ateus no seu conceito sobre o Deus verdadeiro. Voltemos para Daniel capítulo 11 e usaremos isto um pouco mais tarde. Através de Daniel 11, quando lemos sobre o rei do sul, estamos lendo sobre o Egito, mas na realidade lemos alguma coisa muito mais ampla com relação ao conflito entre o bem e o mal. Estamos lendo sobre um poder que levanta seus punhos diante da face de Deus. Estamos lendo sobre qualquer poder que se torna ateísta. Notem como o Egito representa o ateísmo ou o antagonismo contra Deus. Notem, o Egito representa mais do que uma nação, representa este antagonismo. Lembram-se que lá no Velho Testamento nós temos Babilônia também. O que significa Babilônia? Quais são as 4 primeiras letras de Babilônia? B-A-B-I, em inglês chama-se bebê de baby. Porque um bebê balbucia. Vejam, é uma conversa de bebê, é confusa, e Babilônia tem a ver com uma religião confusa, falsa adoração. E lembram-se que no livro de Apocalipse aparece a Babilônia espiritual. Agora, se lermos Daniel 11, veremos que os reis do norte e os reis do sul, eles são todos mencionados. Em relação a Israel, nós temos sempre o sul e o norte. Então, Babilônia. Babilônia era o poder do norte e Egito o poder do sul, mas o Egito significa muito mais do que o rei do sul. Porém, tem a ver com uma rebelião desafiadora e ateísta. Ou mais do que a invasão da Babilônia do Norte e o pequeno reino. No entanto, com um falso poder espiritual. Então, isto ficará mais claro conforme nos aprofundaremos no estudo. Até agora, nós vimos Medo-Pérsia dar lugar à Grécia. E a Grécia seria sucedida por Roma. Um dos 4 generais, Ptolome, iria se estabelecer lá no Egito, introduzindo aqui esta ideia sobre o rei do sul, ou poder ateísta que iria surgir. Mas, depois da Medo-Pérsia e da Grécia, qual a nação derrotou a Grécia? Qual foi? Roma. Se nós lermos os versos 13, 14, 15 e 16, introduzimos estas grandes batalhas. Mas vamos ver que a passagem que mais facilmente identifica Roma é o verso 20. Então leiamos Daniel 11, verso 20. Aqui neste ponto, Roma já tinha sido mencionada um pouco antes e nós vimos todas essas batalhas, mas é muito claro aqui no verso 20. Levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do reino. Mas em poucos dias será destruído isto sem ira nem batalha. Aqui no verso 20 diz que na glória deste grande reino que derrotou a Medo-Pérsia e a Grécia, surgiria um cobrador de impostos
Deixe este capítulo marcado e vamos para o livro de Lucas nos dias de Jesus, para que isto se torne muito mais claro à medida que estudamos lendo Lucas capítulo 2, verso 1. Na glória deste grande reino que derrotaria a Grécia, na glória daquele reino, um cobrador de impostos surgiria. Bom, quem era o cobrador de impostos e sobre qual reino ele está falando? Bem, Lucas capítulo 2, verso 1. Lucas capítulo 2, verso 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Lembram-se que nação governava nos dias de Jesus? Qual era? Qual era? Roma. Isso. Quem passou o decreto ordenando o recenseamento? César Augusto. César Augusto era de onde? Era romano. Jesus foi julgado em uma corte romana. Jesus foi condenado por um governador romano. Jesus foi crucificado por soldados romanos. Os soldados romanos o enterraram, vigiaram e colocaram um selo sobre a tumba. Por isso, é muito comum quando falamos na Bíblia sobre cobrador de impostos, nos referirmos a César Augusto dos tempos de Jesus. E isso fica ainda mais claro em Daniel 11. Vamos para Daniel 11, verso 20. Daniel 11, verso 20. E em lugar dele, um que fará passar um exator ou cobrador de impostos. Quem era o cobrador de impostos? César Augusto. Isso não é lógico, porque em Daniel o que vemos? A cabeça de ouro significa o quê? Ajude-me. A cabeça de ouro nos dias de Daniel era a Babilônia. Os braços e peito de prata era a Medo-Pérsia. Ventre e quadris de bronze era a Grécia. Pernas e pés de barro, Roma. E em Daniel 2, o que aconteceu? Roma sucedeu a Grécia. O que aconteceu em Daniel 7? Temos o leão. E o que este leão representava, pessoal? A Babilônia. A Babilônia. O que o urso representava? Me ajudem. O que o leopardo representava? Grécia. E o dragão como uma besta? Roma. A cada fase, em Daniel 2 e Daniel 7, temos esta sequência. O mesmo acontece em Daniel 8. O cordeiro representava a Medo-Pérsia e o bode representava a Grécia. E daí temos Roma. Daniel 11 menciona a Medo-Pérsia, menciona ou não? Nós lemos, não é? Menciona a Grécia? Sim. E agora ele fala sobre o cobrador de impostos sob o governo de César Augusto, e este é obviamente Roma. E se ele está falando sobre o cobrador de impostos César Augusto, você espera que Cristo seja mencionado aqui também, não é? Porque Cristo viveu no período de Roma. Daniel 11... Verso 21, César Augusto, na glória do seu reino, iria governar por um curto período e seria destruído. E aconteceu, César Augusto morreu cedo. Mas o que aconteceria, verso 21? Depois se levantará em seu lugar um homem vil. Tibério César sucedeu a César Augusto e ele era muito cruel, ao qual não tinham dado a dignidade real. Nunca respeitaram Tibério César como a César Augusto. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas, como ele fez. As forças inundantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Os romanos, sob o comando de Tibério César, atacaram Jerusalém, derrotaram Jerusalém, e por isso os judeus odiavam os romanos. Tibério era muito cruel, mas a Bíblia diz que o povo de Deus seria subjugado. Então os judeus no reino de Tibério César e também o príncipe da aliança. Quem é o príncipe da aliança? Quem é? Jesus Cristo. Peguem as suas Bíblias e abram em Daniel 8. Então, sob os romanos, com César Augusto reinando, o cobrador de impostos que morreria, Tibério César, iria surgir. Tibério César seria uma pessoa cruel. Ele iria atacar Jerusalém. E lá ele iria participar com os judeus na morte do príncipe da aliança eterna, Jesus Cristo. Daniel tinha profetizado estes eventos centenas de anos antes. Uma mente onipotente e onisciente que conhecia o futuro da história escreveu o livro de Daniel. Daniel capítulo 8, começando com o verso 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Esse poder, depois dos dias de Roma, engrandece a si mesmo sobre o príncipe dos exércitos. Quem é o príncipe do exército? Quem é? Jesus Cristo.
Em todo o livro de Daniel, Jesus é chamado o príncipe, parte da linha real, parte da família celeste, Cristo que não teve começo, Cristo que não terá fim, Cristo estabeleceu uma aliança, a aliança que diz: pelo meu sangue, homens e mulheres têm a salvação, pela minha graça, seus pecados são perdoados. Cristo, o príncipe da aliança, foi morto em uma cruz nos dias de Roma, exatamente como fora profetizado. Peguem suas Bíblias e voltemos para Daniel capítulo 11. O que vocês esperariam depois da queda de Roma pagã e após o surgimento de um poder cristão apóstata? Este poder cristão apóstata que surgiria novamente distorceria a verdade sobre Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o príncipe da aliança que morreu por nossos pecados. Então, em Daniel capítulo 7, esperaríamos o surgimento de um chifre, o anticristo. E Daniel capítulo 8, um pequeno chifre surgiu para distorcer o santuário celeste e obscurecer a verdade sobre Jesus, obscurecer a verdade sobre a sua graça, seu amor, obscurecer a verdade sobre a sua lei e obediência. Esperaríamos uma libertação, esperaríamos uma apostasia, esperaríamos que o próximo passo em Daniel fosse o abandono da verdade. Daniel capítulo 11. Vamos agora do verso 27 em diante. Também esses dois reis se empenharam em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Agora estamos chegando ao fim dos tempos, e esta próxima sessão nos localiza, nos mostra, nos primeiros séculos após a queda de Roma pagã, o surgimento de um cristianismo apóstata, do surgimento do poder do anticristo, e mostra-nos o crescimento do poder do anticristo. E então nos leva ao fim dos tempos. Vejamos verso 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício costumado, estabelecendo a abominação desoladora. Notem o que diz. Dele sairão forças que profanarão o santuário. Lembram-se que estudamos sobre o santuário? Quem é a principal figura do santuário? Jesus, o Cordeiro sacrificado. Nós profanamos o santuário, colocando qualquer plano de salvação humano antes de Jesus. Quem é o sacerdote no santuário? Quem é ele? Jesus. Profanamos o santuário. Mesmo com uma seita, vocês sabem que seitas possuem sacrifícios, e algumas vezes elas sacrificam crianças, algumas vezes sacrificam frutas. É um plano que leva a alcançar a sua própria salvação. Alcançar a própria salvação profanando o santuário. Quando dizemos que a salvação vem pelas coisas que fizemos, profanamos o santuário, nos engrandecemos com as nossas obras, ao invés de aceitar a graça de Deus. Profanamos o santuário divino quando colocamos um sacerdote, aceita uma religião cristã, e colocamos estas coisas entre o indivíduo e Deus. Notem o que acontece no verso 36. Vejam o que acontece no verso 36. Diz: este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. E o rei, quem é este rei? Aquele que profanou o santuário. Este é o poder do anticristo. Verso 36. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, e falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação. Então a força do anticristo, que surgiu da Roma pagã, com o abandono da verdade sobre Jesus, da verdade sobre o sacrifício de Cristo, a verdade sobre Jesus, o sacerdote, a verdade sobre a lei de Deus, esta força do anticristo cresceria sempre mais como uma força religiosa até o fim dos tempos, porque diz: e será próspero até que se cumpra a indignação. Agora, Paulo fala sobre esta mesma força. Vejam a expressão usada em Daniel 11, verso 36. E se engrandecerá sobre todo Deus contra o Deus dos deuses, e
e falará coisas espantosas. Ele engrandeceria a si mesmo. Ele engrandeceria a si mesmo. Peguem suas Bíblias, continuem marcando Daniel 11 e abram suas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A verdade sobre a profanação do santuário. E agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. Prestem atenção. Porque a Babilônia seria sucedida pela Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia seria sucedida pela Grécia. A Grécia por Roma pagã. E depois da Roma pagã, um poder religioso apóstata iria surgir. A Bíblia às vezes chama de anticristo, outras vezes de a besta. Este poder substituiria a verdade sobre a salvação através de Jesus Cristo. Estabeleceria um sistema de penitências e culpas para se alcançar a salvação. Um sacerdote terrestre iria se colocar diante do sumo sacerdote Jesus Cristo, nosso único intercessor entre Deus e os homens. Haveria uma tentativa de modificação da verdadeira lei de Deus. Este poder iria crescer, este poder prosperaria até o fim do tempo. Vejam 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Começando com o verso 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, a vinda de Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O abandono da verdadeira fé bíblica iria surgir. O abandono de Cristo como o nosso único Salvador. O abandono de Cristo como o único sacerdote. O abandono da lei de Deus como o único guia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Notem que o templo de Deus é mencionado. Lembram-se que na terra, no santuário terrestre, o que havia naquele santuário? Lembram-se quando tínhamos o santuário aqui? A arca de Deus. E o que estava dentro da arca de Deus? A lei de Deus. Então Deus, o Deus Jeová, se assentava entre os querubins e manifestava a sua glória diante da sua lei. Mas o anticristo procuraria entrar no santuário de Deus, onde a lei de Deus está colocada, e mudaria a lei de Deus. E o único que pode mudar uma lei é somente aquele que tem autoridade para tanto, o Criador da lei. Então este poder se engrandeceria acima de Deus, porque ele engrandeceria a si mesmo sobre o Criador da lei, porque ele queria mudar a lei. Por isso que a Bíblia diz no fim do verso 8, leiamos o verso 7, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, Paulo disse. Qual o significado da palavra iniquidade? Erro, o mistério do erro. Então, este poder, na batalha final, exatamente como em Daniel 3, a batalha era contra a adoração e a lei de Deus. Como em Daniel 6, a união da igreja com o Estado, o problema era a adoração e a lei de Deus. Por isso, nos últimos dias, o problema será o surgimento de um poder que tentará modificar a lei de Deus no santuário de Deus. E este poder levará homens e mulheres a errar e a desobedecer. Deus está procurando pessoas que sejam leais e obedientes e verdadeiros. Voltem para Daniel 11, por favor. Através dos séculos, em um período chamado de Idade da Escuridão, Deus teria um grupo de pessoas que eram leais e verdadeiros a Ele. Daniel, capítulo 11. Notem que em Daniel 11, versos 32 e 33, no meio desta apostasia, no meio desta rebelião, no meio desta era chamada Era da Escuridão, no meio do abandono de Cristo como nosso Salvador, Jesus como único sacerdote, quando a lei de Deus deveria ser guardada nos nossos corações e vivida em nossas vidas, no meio de tudo isso, existiria um povo que seria fiel e leal a Deus, no meio do abandono destes princípios. Daniel 11, 32 e 33. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos
Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, por algum tempo. Vejam o que a Bíblia diz sobre este período de escuridão. Deus teria um povo leal que iria trabalhar para ele, os valdenses. O poder da união entre a igreja e o Estado. E conforme este poder da igreja e do Estado se unissem, pressionaria qualquer um que não o aceitasse. Os valdenses foram um simples grupo do povo de Deus. Suas crianças memorizavam grandes partes da Bíblia e eles copiavam à mão as Escrituras em lugares secretos, dentro das cavernas. O Estado e a igreja uniram todas as suas forças e exércitos para exterminá-los. Estes valdenses moravam em cavernas e as autoridades da igreja e Estado descobriam. E faziam fogueiras na entrada das cavernas, a fim de que a fumaça entrasse e estes valdenses começassem a tossir e acabavam saindo das cavernas. Então eram massacrados e eram mortos. Bebês eram lançados ao ar e eram aparados pelas espadas pontudas e mortos e pessoas. Pessoas foram massacradas e mortas durante este período de escuridão, um período sanguinário. Recordo de Jacó, o produtor de velas. Jacó, o produtor de velas, veio dos Países Baixos da Bélgica, chamada Flanders. E Jacó começou a estudar a sua Bíblia. E lendo textos como estes, não existe outro nome embaixo do céu ou em qualquer lugar em que pensarmos exceto Jesus Cristo. Ele leu passagens como esta: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Então Jacó, o produtor de velas, disse: ó Deus, eu tenho que abandonar as tradições da igreja. Eu tenho que deixar de ver homens como se fossem o meu Salvador e de seguir os princípios que as religiões terrestres ensinam. Ó Deus, eu tenho que seguir a tua palavra. Então Jacó, o produtor de velas de Kent, decidiu servir a Deus. Ele foi julgado pela igreja do Estado. E lá eles tinham os representantes da igreja de um lado, com as suas vestes clericais. E tinham o juízo do Estado do outro lado. E eles disseram: Jacó, produtor de velas, você é um homem ignorante que nunca aprendeu, nunca foi ensinado. E ele disse: sim, senhor, eu nunca fui ensinado nas escolas de homens. Mas a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia disse que Deus revelaria aos bebês e não aos sábios e prudentes, Senhor. Eu não sou educado nas escolas dos homens, mas eu fui educado na palavra de Deus. E Jesus diz: santifique-se em minha palavra, porque minha palavra é a verdade. Jacó, o produtor de velas, foi levado para fora e foi queimado na fogueira por causa da sua fé. Recordo de Hus, um grande homem de Deus. Hus fez da obediência a Deus o seu modelo. E Hus foi preso em Praga, Tchecoslováquia, julgado porque ele era obediente à palavra de Deus, julgado porque ele não tinha outro Salvador exceto por Cristo, porque ele sabia que Jesus era seu representante, o seu sacerdote diante do trono de Deus, julgado porque ele queria ser obediente a Deus. E Hus foi queimado na fogueira e enquanto ele queimava, ele clamava: ó Deus, nas tuas mãos eu coloco meu espírito. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. O anticristo, a união entre a igreja e o Estado, mas homens e mulheres leais, homens e mulheres fiéis, homens e mulheres que conheciam Jesus, homens e mulheres cujas consciências eram protegidas pela palavra de Deus, homens e mulheres que viviam sob a verdade de Deus, a herança da história. São os mártires que derramaram o seu sangue por serem leais e fiéis à palavra de Deus. Daniel 11 focaliza o final dos tempos. Daniel focaliza um período em que o poder do anticristo e uma falsa religião irão crescer em popularidade e predominância. Nos mostra o que vai acontecer logo nos nossos dias. Focaliza a última crise final entre o bem e o mal nos nossos tempos. Daniel capítulo 11. Vejam, começando com Daniel 11. Notem em Daniel 11
começando com o verso 40. A crise final, até o verso 40, falava sobre o poder do anticristo. Ele falava sobre a dominação de uma falsa força religiosa. Agora ele fala sobre o poder do anticristo, sob o simbolismo chamado o Rei do Norte. Assim como o ouro, a prata, o bronze e o ferro eram símbolos em Daniel 2, assim como o leão, o urso, o leopardo e o dragão eram símbolos em Daniel 7, assim como o cordeiro e o bode eram símbolos em Daniel 8, chegando ao fim de Daniel 11, aparecem dois novos símbolos, o Rei do Norte e o Rei do Sul. O Rei do Norte já foi identificado com o nome simbólico de Anticristo. O Rei do Sul já foi identificado com o nome simbólico da força do ateísmo. Então, verso 40. No tempo do fim, o Rei do Sul, esse falso ateísmo humanista. Quem é Deus? Percebem? Egito representa este ateísmo através dos tempos. A filosofia ateísta foi passada de geração em geração. E então, no fim do tempo, o Rei do Sul, que é o ateísmo, lutará com ele. Um conflito entre o ateísmo e quem é ele? O Rei do Norte ou a falsa religião. Um conflito entre o ateísmo e a falsa religião. E daí diz, e o Rei do Norte, a falsa religião, o anticristo, arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Surpreendente. Nós poderíamos ver o cumprimento desta profecia em nossos dias? A queda do ateísmo? Poderia o próximo evento estar bem próximo? O surgimento de uma falsa religião? Ali na virada da esquina? Haveria uma união entre a igreja e o Estado? Seria possível que a liberdade que temos hoje seja destruída como foi na Idade Média? Seria possível que a batalha final fosse entre o Rei do Norte, a falsa religião, e o Rei do Sul, o poder do ateísmo, e a falsa religião dominaria? Seria possível que, na verdade, Daniel 11 estaria descrevendo a batalha dos tempos? Seria possível isto? Deixemos rapidamente o mapa para entendermos o simbolismo. Jerusalém, no Oriente Médio, sempre representou o povo de Deus. Jerusalém era onde o templo de Deus ficava, onde os sacrifícios eram feitos. Jerusalém foi onde se iniciou o ministério dos sacerdotes na terra. Jerusalém era o centro da lei de Deus. No Velho Testamento, através das épocas bíblicas, o Egito, rei do sul, frequentemente atacava Jerusalém. E o Egito disse, quem é Deus? Representando uma ideologia ateísta. Roma, e esta não é a localização de Roma no mapa, mas os exércitos romanos vieram desta região, do norte. Eles vieram do norte. Babilônia ficava aqui. Babilônia era o falso poder religioso, mas passou a bandeira da falsa religião para Roma. Então a Roma pagã simbolizava a falsa religião. Em Daniel 11 temos este símbolo óbvio. O verdadeiro povo de Deus hoje representa os israelitas espirituais, que não oferecem sacrifícios animais, mas que aceitam o sacrifício de Jesus. Hoje nós somos israelitas espirituais, olhando para o nosso sumo sacerdote, não em Jerusalém, mas Jesus Cristo. Não olhamos para um templo terrestre em Jerusalém, mas olhamos para o templo celestial, onde a lei de Deus está. Mas, novamente, nos nossos dias, o conflito não é geograficamente literal em Jerusalém. O conflito é no templo de Deus no céu. E a falsidade, a falsa religião diz que
As obras irão nos salvar. Nós não precisamos de Jesus. Se fizermos isso, alcançaremos a salvação. A falsidade estabeleceu um sistema de obras terrestres, sacerdotes terrestres e modificou a lei de Deus. Mas a Bíblia diz em Daniel 11 que, simbolicamente, a falsa religião e a filosofia ateísta do Egito iriam ter um conflito um pouco antes do fim. Antes do fim, a falsa religião e falsos políticos iriam entrar em conflito, mas a falsa religião iria dominar. E esta falsa religião e o anticristo iriam crescer tremendamente e dominariam o mundo. Vejam o que diz em Daniel 11, verso 43. Daniel 11, verso 43. Apoderar-se-á o anticristo dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, sobre todas as coisas preciosas do ateísmo. Os líbios e os etíopes o seguirão. Então, Daniel 11 mostra este grande crescimento do anticristo. E isto é ampliado, continue marcando Daniel 11, é ampliado em Apocalipse 13. O ateísmo cairia. O comunismo cairia. No lugar do comunismo surgiria uma força religiosa que antes do fim do tempo iria dominar. Um poder religioso iria se espalhar por toda a terra. Um poder religioso antes do fim do tempo que seria universal. E a Bíblia diz o que aconteceria com este poder religioso antes da volta de Cristo. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. O rei do norte representa a falsa religião em Daniel 11. E a besta representa a falsa religião em Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta. Outras palavras podem ser rei ou reino. Então, verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Em Daniel 11... a falsa religião domina sobre o ateísmo. Os tesouros do ateísmo passam para a falsa religião. O anticristo se engrandeceria diante de Deus. A lei de Deus é mudada. Em Apocalipse 13, toda a terra se maravilha com a besta. Mas em Apocalipse 14, nesse momento de união entre a igreja e Estado, onde existe um blackout econômico, homens e mulheres não podem comprar ou vender, assim como aquele decreto de morte nos dias de Daniel, que um poderoso líder mundial sancionou sobre a adoração e que jogaria os infratores na fornalha ardente. Também nos últimos dias acontecerão paralelismos similares. Mas vejam, Apocalipse 14. No fim do tempo, Deus terá um grupo de pessoas que serão fiéis. Deus terá um grupo de pessoas que serão leais. Deus terá um grupo de pessoas verdadeiras. Apocalipse 14. No meio da união da igreja e do Estado e do domínio deste rei do norte, a força da besta, Apocalipse 14. Deus tem um povo, aqui estão eles. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Deus terá um povo perseverante até o fim. Deus terá um povo que o ama e aceita a Cristo como o único sacrifício, que aceita o sangue de Cristo como o único pagamento dos seus pecados, que aceita Cristo como o único sumo sacerdote, que é obediente e fiel à sua lei porque eles o amam. Daniel 11 acaba com um dos mais magníficos clímax da história. Daniel 11 acaba explicando que o poder da besta impõe uma marca. Ninguém pode comprar ou vender. O poder da besta sanciona um decreto de morte. O poder da besta ganha poder e autoridade e riqueza. O anticristo engrandece-se diante de Deus. A falsa religião parece que triunfará. Daniel 11, verso 44. Mas
mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado. Rumores do Oriente e do Norte o perturbarão. Lembram-se o que diz na Bíblia, que como luzes brilhando do leste para o oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, lembram-se que a Bíblia diz, no monte de Sião, do lado do norte, no norte está o trono de Deus. Do trono de Deus vem a mensagem para a terra. Jesus Cristo está voltando. Nos últimos dias da nossa história, o sinal da besta será exigido. Nos últimos dias da nossa história, ninguém poderá comprar ou vender. Nos últimos dias da nossa história, a falsa religião aumentará. Mas Deus terá homens e mulheres que serão fiéis. Deus terá homens e mulheres que serão leais. Deus terá homens e mulheres que serão sinceros. Eles sentem os rumores do Oriente. Eles veem a glória da vinda do Filho de Deus. Seus olhos não são para a perseguição. Seus olhos não são para o decreto de morte. Seus olhos não estão no boicote econômico. Eles estão no santuário de Jesus Cristo. E eles veem a glória da vinda de Deus. Mas rumores do Oriente e do Norte, do trono de Deus, irão atrapalhar o poder da besta. Portanto, a besta... e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Ele sente os rumores do Oriente. Ele percebe o Espírito de Deus sendo derramado. Ele percebe que existe um grande reavivamento. Por isso ele precisa fazer alguma coisa. Ele passa o decreto de morte com grande furor. Ele quer destruir muitos. E ele, a besta, o anticristo, armará as suas tendas palacianas. Ele estabelece nos últimos dias o seu sinal. Ele tem uma marca especial da besta e ele a impõe sobre todo o povo. Lembram-se que a Bíblia fala sobre o grande mar de pessoas. Apocalipse 17, verso 15. As águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. Ele os coloca entre o mar e o santo monte, onde está o trono de Deus. Portanto, o poder do anticristo. Nos últimos dias, percebe que alguma coisa está acontecendo. Ele vê a história, ele vê o evangelho alcançando os confins da terra. Ele vê que Cristo logo irá descer nas nuvens do céu. Ele sabe que alguma coisa está acontecendo. Ele sabe porque o evangelho está alcançando os confins da terra. A Rússia se abre para o Evangelho. A Índia se abre para o Evangelho. A China se abre para o Evangelho. Satanás vê tudo isso e lança uma falsa religião. A união da igreja e do Estado. Eles precisam parar o que está acontecendo porque muitas pessoas estão aceitando a Cristo e o Evangelho. E como consequência, ele os provoca e ele sanciona o último decreto para que homens e mulheres adorem a besta se não compram ou vendem. Mas, neste último ato, a Bíblia diz, verso 45, mas chegará o seu fim do anticristo e não haverá quem os socorra. Nos últimos dias da nossa história, Cristo, o rei do Oriente, como Ciro, o rei do Oriente veio e Babilônia caiu. E Ciro libertou Daniel e o levou de volta para Jerusalém. Jesus é o nosso rei do Oriente. Jesus vem como o rei dos reis. Jesus vem como o Senhor dos senhores. E o céu é iluminado com a sua glória. E enquanto Jesus volta, seus fiéis homens e mulheres deixam um planeta chamado Terra e sobem para os céus, para viver com ele para sempre, porque nenhum poder na terra, nenhum poder no inferno pode lutar contra o poderoso Rei dos Reis enquanto ele desce. Oremos. Pai nosso que está no céu, que imagem do nosso tempo. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o poderoso Rei do Oriente, o Rei que vem do nascente do sol, virá. E todos os poderes do inferno não poderão lutar contra ele. Todos os demônios não poderão combatê-lo. E todas as falsas religiões que tentaram destruir a beleza da sua morte e ressurreição e breve volta não poderão combatê-lo. Nestas últimas horas, nós ouvimos o chamado de Cristo para amá-lo, para servi-lo e para obedecê-lo. Nós nos ajoelhamos e adoramos. No nome de Jesus. Amém. O fim dos tempos é um assunto que é pouco discutido. Alguns dizem que o mundo se chocará com meteoritos. Outros dizem que o aquecimento do globo, os terremotos, a fome ou doenças causarão a morte de todos nós. Revelando os eventos dos últimos dias, a próxima mensagem de Mark Finley nos oferece esperança com o fim e um novo começo.
pastor Mark Finley revela os eventos dos últimos dias, na sua mensagem de esperança, o fim e um novo começo. Há alguns anos eu estava pregando em Budapeste, Hungria. E enquanto eu estava pregando, o governo da Hungria foi deposto. A transição entre o comunismo e a democracia. E eu estava pregando em um grande auditório no centro de Budapeste. Imediatamente comecei a receber convites das universidades e eles pediam: você poderia vir falar com nossos estudantes sobre a Bíblia, sobre o cristianismo? Obviamente que eu aceitava, e eu estava discursando em universidades uma atrás da outra para aqueles estudantes ateus. E eu lembro que eu fui a uma universidade no sul da Hungria e o diretor da escola, o reitor da escola disse: eu queria que você falasse sobre a existência de Deus. Eu gostaria que abrisse a sua Bíblia e mostrasse na Bíblia as evidências da existência de Deus. Nós traremos um astrônomo e depois que você terminar, ele irá nos mostrar através da astronomia que Deus não existe. E eu respondi para ele: muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de fazer isto, mas também gostaria que o astrônomo se apresentasse antes. Eu sou um visitante no seu país, então deixe que ele me mostre como devo fazer. Então eu fui para a universidade e chegando lá, o reitor da universidade disse: Sr. Finley, temos um grande problema hoje. Eu não sei como faremos. Nós demos 1 hora para o astrônomo e 1 hora para o senhor. E depois os alunos poderão fazer perguntas e receber respostas. Mas ele não apareceu e não sabemos o que fazer. Eu disse: eu acho que eu posso preencher 2 horas se vocês me derem as 2 horas. E ele respondeu: lógico, fique com as 2 horas. Então eu fiz uma apresentação de 2 horas. Nós falamos sobre as profecias da Bíblia, as grandes profecias do livro de Daniel, os reinos da Babilônia, da Medo-Pérsia, da Grécia e de Roma. Nós falamos sobre os achados arqueológicos da Bíblia. Nós falamos sobre astronomia e como as evidências na astronomia indicam que existe um design que precisa ter um arquiteto. E existe um arquiteto do universo, existe um arquiteto do corpo humano, existe um arquiteto da história. Todas as ciências indicam que existe um Deus que ama, se preocupa, cuida. E quando eu acabei, os alunos disseram: nós temos algumas perguntas, Sr. Finley. Então eu disse: pois não. Então um aluno ateu levantou a mão e disse: nossos astronautas vão para o céu e o famoso astronauta russo Yuri Gagarin disse que ele não viu Deus. Ele esteve lá, portanto, Deus não existe. E ele perguntou: você já viu Deus? E eu disse: eu vou responder a sua pergunta. Os alunos disseram: nós somos ateus. Deixe-me responder a sua pergunta. O ateu é aquele que não acredita que Deus existe. Não é? Os alunos disseram: é. Então eu disse: de todo o conhecimento do mundo, quanto conhecimento vocês têm como estudantes? Diriam que todo o conhecimento sobre ciência, todo o conhecimento sobre línguas, o conhecimento sobre história, o conhecimento sobre astrofísica, todo o conhecimento sobre química, vocês conhecem 95% de tudo que existe para saber? E eu disse: professores, os seus alunos possuem 95% de todo o conhecimento de toda a história do mundo, 95% de todos os livros, de toda a química conhecida, 95%. E os professores disseram: não tem. E eu disse: as suas notas mostram isto. E todos riram. E eu continuei: acham que sabem 50% de tudo que existe para saber? Vocês já leram 50% dos livros que existem? Tem 50% de todo o conhecimento sobre línguas, culturas, artes, civilizações. E os alunos disseram: não. Eu poderia ser bom com vocês se eu dissesse que conhecem 5%, e eles disseram: muito bom, Sr. Finley. Nós talvez saibamos 2% daquilo que existe para saber. E eu disse: não conhecem 98% de tudo que existe para ser conhecido, não é? Então eu concluí: se vocês conhecem apenas 2% de todo o conhecimento, não conhecem 98%. Então seria possível que Deus exista dentro dos 98% que vocês não conhecem? E os alunos disseram: sim, Sr. Finley, de um ponto de vista lógico. Isto é lógico.
Então eu disse, vocês não são ateus, porque um ateu diz que tem certeza de que Deus não existe, mas um agnóstico diz que Deus pode existir no conhecimento que ele não tem. Por isso vocês não são ateus, são agnósticos. Mas eu tenho outra pergunta para vocês. O ateísmo diz que quando morremos, ficamos no túmulo e nunca mais saímos de lá. E alguém joga terra, o seu corpo e ossos se desfazem, você cheira mal, e os vermes comem o seu corpo e você desaparece. Isto é o que o ateísmo diz. O cristianismo diz que um Deus amoroso nos criou, nos fez, nos formou. E ele se preocupa conosco, ele é um Deus íntimo e um Deus pessoal, que nos ama tanto que quando a raça humana foi enganada, Cristo morreu por nós e através da sua misericórdia nós podemos ir para o céu. E quando você morre, se morrer antes que ele venha, ele sabe disso, ele conhece o seu nome e ele descerá entre as nuvens do céu para redimi-lo. Agora, se puder escolher entre as duas, você pode morrer e ser enterrado e os vermes irão comê-lo. Ou você pode morrer e estar dormindo até que Cristo venha para ressuscitá-lo e então poderá viver com ele para a eternidade. Destas duas escolhas, qual delas você preferiria? E os alunos disseram, é lógico que nós preferimos viver em uma nova terra para sempre. Então eu disse, vocês não são agnósticos porque um agnóstico diz que não se interessa. Vocês estão procurando a nova terra e é por isso que eu vim aqui hoje para falar com vocês. A volta de Cristo é tudo! Qual a esperança do ateísmo para uma jovem mãe cujo marido está morrendo de câncer? Venha comigo ao Hospital do Câncer, onde as pessoas fazem radioterapia e quimioterapia, onde eles perdem peso e perdem os seus cabelos, perdem a força, perdem a esperança. O que você diria? Você sofre, irá morrer, será colocado em uma urna fria, escura e não tem mais nada. O ateísmo não dá nenhuma esperança. Se os túmulos são buracos escuros no chão, se a morte é uma longa noite sem uma manhã, não existe nada além. O livro de Daniel transborda de esperança. A história não é circular que roda, roda, roda. Daniel tem um ponto de partida. E as profecias de Daniel, reveladas pelo anjo Gabriel, começam em Babilônia e vão para a Medo-Pérsia, depois para a Grécia, depois para Roma e depois para a queda do Império Romano, depois para a igreja religiosa apóstata, depois para o julgamento de Deus no céu, depois para o fim de todas as coisas, a volta de Cristo. Cada profecia de Daniel, não importa onde comece, acaba com a volta de Cristo, acaba com o retorno do nosso Senhor, acaba com Jesus descendo. Daniel disse, existe esperança para o oprimido deste mundo. Daniel disse, existe esperança para o nosso mundo confuso e caótico. E Daniel disse, há esperança para este planeta superpovoado e poluído. Daniel disse, deixe o seu coração encher-se de esperança. O livro inteiro de Daniel chega a um clímax no 12º capítulo. Peguem suas Bíblias e abram em Daniel capítulo 12. Porque aqui em Daniel 12 temos a libertação afinal. Libertação afinal. Em Daniel, no 12º capítulo. Daniel capítulo 12, começando com o verso 1. A Bíblia descreve os últimos dias da nossa história, após a Babilônia, após a Medo-Pérsia, após a Grécia e após Roma. Depois da queda do Império Romano, depois que a igreja apóstata liderou o abandono da verdade, Deus tem seu povo fiel. E o povo de Deus continua leal a ele, continua servindo-o e obedecendo-o. E nos últimos momentos, quando nós terminamos Daniel 11 na palestra anterior, vamos recordar onde nós terminamos, versos 44 e 45, porque o verso 44 e o verso 45 nos introduzem diretamente ao capítulo 12, verso 1, começaremos com Daniel 11, verso 44. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte, lembram-se que, assim como relâmpagos que vão do leste até o oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Rumores do Oriente são as mensagens. A palavra rumores significa boas novas. As boas novas do Oriente. As boas novas do céu do Oriente. Cristo está voltando ao norte.
O norte é o lugar do trono de Deus, o lugar do tabernáculo de Deus, o lugar da lei de Deus. Então, as boas novas da volta de Cristo e o chamado para aceitar Jesus e obedecê-lo incomoda o anticristo e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. O anticristo está furioso e sanciona o seu decreto de morte para destruir muitos. Armará as suas tendas palacianas, seu sinal, sua marca, o seu selo de fidelidade entre os mares contra o glorioso Monte Santo. Mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Por quê? Porque capítulo 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel. Lembram-se que no capítulo 10 nós descobrimos quem era Miguel? Miguel é aquele que em Apocalipse 12, 7 a 9, e Miguel e seus anjos, ajude-me por favor, lutaram contra o dragão Satanás e seus anjos. Isso, Miguel no céu expulsou Satanás do céu. Miguel na terra. Miguel lutou com o diabo pelo corpo de Moisés. Miguel ressuscitou Moisés da morte. A palavra Miguel significa aquele que é como Deus. Miguel, o arcanjo, a palavra arcanjo, um arco é algo que passa por cima. Miguel estava acima, separado, distinto sobre os anjos. Miguel é o comandante, o chefe dos anjos, a cabeça dos anjos. Miguel é outro nome para Jesus Cristo. Miguel não é um anjo, não é uma criatura, e por isso aqui, nos últimos dias da nossa história, nas últimas horas da nossa história, a Bíblia diz, nesse tempo se levantará Miguel. Então, continue marcando o Apocalipse 12. E existe algum momento em que Miguel se assentou? Se ele está se levantando, tem que ter algum momento em que ele se assentou. Daniel 7. O Filho do Homem entra. Onde está o trono? E Miguel se assenta no início do julgamento. Miguel se levanta no fim do julgamento. Então, no fim do tempo, antes da volta de Cristo, haverá um julgamento cósmico eterno que revela que Deus é generoso e justo na forma como ele lidou com a controvérsia entre o bem e o mal. Já imaginaram alguma vez por que algumas pessoas precisam sofrer? Já imaginaram que algumas vezes a justiça parece ser jogada na poeira e o mal parece triunfar? No julgamento, Deus vai arrumar tudo. No julgamento, diante de um mundo que espera e observa, o destino de toda a raça humana será determinado. E lá, no julgamento, no céu, antes da volta de Cristo, onde estão os tronos? Vamos ler isto. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, verso 9 e 10. Então, continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Daniel 7, verso 13. Daniel 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o Filho do Homem. Quem é ele? Jesus. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. O pai e o filho se assentaram no julgamento. O destino de toda a raça humana deve ser decidido. Nós estudamos que a profecia dos 2.300 anos acabou em 1844. Desde 1844 estamos vivendo no que a Bíblia chama de a hora do juízo de Deus. O destino da raça humana deve ser decidido no tribunal eterno de Deus lá no céu. Mas daí, em Daniel 12, verso 1, Miguel se levanta, o poderoso guerreiro. Miguel se levanta, as nações, as fracas nações foram julgadas e condenadas na sala do trono de Deus.
Na sala do trono de Deus foi mostrado para todo o universo que Deus prolongou a sua misericórdia, que Ele prolongou a sua graça, Ele prolongou a sua justiça. Qualquer um que esteja perdido, não está perdido porque Deus não foi misericordioso. Não está perdido porque Deus não foi justo. Está perdido porque virou as costas para o seu amor e desprezou a sua misericórdia. O julgamento mostrou que Deus fez tudo o que poderia para salvar todos os seres humanos da terra. E agora Miguel, o poderoso guerreiro, Miguel, aquele que descerá dos céus, Miguel, o rei triunfante, ele é o grande príncipe, ele representou seu povo no julgamento. O propósito do julgamento não é condenar o povo de Deus, mas Miguel os representou, nossos nomes passaram diante de Deus. E Satanás diz, veja os pecados que Mark Feeling cometeu, veja os erros da sua vida, veja as más ações. E Jesus se apresenta como o poderoso conquistador. Ele representa o seu povo, defende o seu povo diante do universo. Este homem é um dos meus, esta mulher é uma das minhas. Sim, eles pecaram, mas eles entregaram suas vidas para mim. A minha graça e o meu sangue cobrem os seus pecados. As suas vidas foram transformadas pelo meu poder. Jesus, Miguel destrói Satanás nesse julgamento celeste e ele diz, Satanás, deixe-os em paz, acusador do meu povo, porque eu os defendo. Eu agradeço por Jesus Cristo. O Miguel nos defende no julgamento, mas agora é o fim dos tempos. Agora o tempo está acabando. Naquele momento Miguel se levanta e ele se assentou durante o julgamento, mas agora ele se levantou, ele é o grande príncipe, ele tem representado os filhos do seu povo, ele cuida da terra, ele vê a união entre a igreja e o Estado, ele olha para a terra e vê o seu povo sofrendo. Eles têm sido leais a ele, eles têm sido fiéis a ele, diante de um mundo que espera, diante do universo que observa, diante de forças terrestres e forças celestiais. Eles mostram a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia para o mundo. Eles declararam que queriam ser leais a ele. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito naquele livro. Existem algumas pessoas que pensam, e até mesmo alguns cristãos, que de alguma maneira Deus irá levar o seu povo para o céu antes do tempo de angústia. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram tirados das chamas, onde estava Jesus? Nas chamas com eles. Daniel foi tirado da cova dos leões. Onde estava Daniel? Estava na cova dos leões, mas protegido por Deus. E sobre aquelas 10 pragas que caíram lá no Egito, os israelitas foram libertados antes ou depois das pragas? Depois das pragas. O sangue nos batentes das portas livrou-os durante a última praga daquela vez. Mas eles foram protegidos durante o período das pragas e foram preservados por Deus. A libertação veio após as pragas. Aqui na Bíblia fala sobre um tempo de angústia como nunca houve. Daniel e Apocalipse devem ser estudados juntos. E para dar-lhes uma amostra disto, deixem Daniel 12 marcado e vamos para Apocalipse capítulo 16, por favor, Apocalipse capítulo 16. O povo de Deus será protegido durante as pragas. O povo de Deus achará refúgio nele durante o período das pragas. Apocalipse capítulo 16. A Bíblia fala sobre as pragas que virão. Apocalipse 16, verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Agora,
Verso 3, o derramou segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto. Verso 4, derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Verso 5, verso 5, verso 6, 7 e 8, especialmente o verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Verso 10, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, não havia luz. Verso 12, então, derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Então vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, o grande reavivamento espiritual e o acontecimento dos milagres. Mas vejam, nos últimos dias da nossa história, versos 14 e 15, nós leremos agora. Apocalipse, capítulo 16, verso 14, são espíritos de demônios, operadores de sinais. Nos últimos dias da nossa história, amigos, a igreja se unirá ao Estado. Satanás começará a operar grandes milagres. Os doentes serão curados por falsos milagres. Deus fará milagres, mas há doentes que serão curados por falsos milagres. Ocorrerá aquela grande batalha do dia do Deus Todo-Poderoso, quando Satanás tentará marcar o povo de Deus. Vejam o que é dito: a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, a quarta praga, a quinta praga, a sexta praga. Mas durante a sexta praga, o que a Bíblia diz, verso 15, por favor, leiam comigo Apocalipse 16, 15, o que diz? Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Após a queda de 6 pragas, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes de caráter, porque eu virei como o quê? Como um ladrão. Se Cristo voltará como um ladrão, como a Bíblia diz, após as 6 pragas, poderia ele ter vindo como ladrão antes do início das pragas? Então, quando ele voltará, antes ou depois das pragas, o que acham? Depois das pragas, exatamente como Daniel passou pela fornalha, exatamente como Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pela fornalha, exatamente como Daniel passou pela cova dos leões. Deus terá um povo. Por todo o mundo haverá desastres naturais e catástrofes. E quando suas vidas estiverem em perigo, quando todo o apoio terrestre for cortado, eles olharão para Jesus e acharão Jesus o seu Salvador, o seu Redentor. Eles olharão além das pragas, eles olharão além das provações, eles olharão além dos problemas, eles olharão além dos sofrimentos, olharão além das dificuldades, olharão além do poder da besta, olharão além do poder do anticristo, olharão além da união da igreja-estado. Eles passarão por tudo isso para a volta de Cristo, e a volta de Cristo lhes dará esperança, a volta de Cristo lhes animará o espírito, a volta de Cristo lhes fortalecerá durante os problemas terrestres. Abram suas Bíblias em Daniel capítulo 12. Sim, haverá um tempo de angústia, mas veja, amigo, não significa que você e eu precisaremos passar por este tempo sozinhos. Isto não significa que tenhamos que ranger os dentes e nos conformarmos. Não significa que tenhamos que tentar aguentar para sobreviver. Eu gosto daquele velho hino: quando eu preciso, Jesus está perto. Quando eu luto, quando eu tenho medo, quando eu dele mais preciso, Cristo é o nosso libertador na hora da angústia. Daniel, capítulo 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Ele tem nos representado no julgamento, ele nos representará até o fim, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. A libertação está chegando. Cristo virá gloriosamente nas nuvens dos céus. Na verdade, em Mateus capítulo 24, deixe Daniel capítulo 12 marcado, porque voltaremos. Agora vamos a Mateus 24, que descreve como será. Mateus 24, verso 30. Vocês podem imaginar toda a terra tremendo em terremotos. As 7 últimas pragas já caíram, os ossos da cabeça até os pés estão fracos, os rios e fontes de água se tornaram em sangue, o mar virou sangue, todas as indústrias e comércios pararam, os seguidores do sol aceitaram a falsa ideologia e agora eles olham para o sol que eles adoravam. A causa de desastres naturais, os grãos são queimados.
A besta e o anticristo que eles pensavam que lhes daria luz, deram-lhes escuridão. O sistema de apoio à besta, ou as pessoas, ou o mar de pessoas que apoiavam, desapareceram. Existe conflito, batalha final, a marca da besta é imposta. Satanás está pronto para destruir o povo de Deus. Miguel se levanta e diz: basta! É o fim do tempo de angústia. Cristo vem como o poderoso libertador, desta vez o poderoso conquistador. Que grande salvador ele é. Nós lemos Mateus capítulo 24, verso 30, leiam. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então eles verão o sinal do Filho do Homem no céu. Alguém olha para cima, um marinheiro no mar vê uma nuvem engraçada no céu. Esta nuvem parece pequena, mas parece estar se aproximando, maior, mais brilhante. No início ele está curioso. Um taxista dirigindo na rua para no congestionamento e olha para o céu, percebe que a nuvem parece que está se aproximando, parece que está aumentando, está ficando mais brilhante e as pessoas olham para o céu e ele parece estar iluminado. Eventos estranhos estão acontecendo na Terra. O que está acontecendo aqui? Um homem telefona para sua esposa. Você olhou pela janela da casa? Você olhou pela janela? Você viu? Você viu o quê? A nuvem. Todos estão falando sobre isso. As secretárias estão falando sobre isso. Os empresários estão em reunião e param as suas reuniões. Eles querem sair e ver a nuvem, o céu. O céu fica cada vez mais claro. A nuvem está mais perto. E daí as pessoas começam a sentir um frio na boca do estômago. Esta não é uma nuvem comum. O que a Bíblia diz? Mateus 24, verso 30. Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Agora vamos para Mateus 16. Mateus 16. Vindo sobre as nuvens. A primeira aparência é uma nuvem, mas a nuvem aumenta, a nuvem fica mais clara, todo o céu é iluminado com a sua glória. Não é mais uma curiosidade, é pressentimento. Alguma coisa está acontecendo. Este é o final do tempo. Estes são os últimos momentos da nossa história. Nós lemos em Mateus 16 que ele vem em nuvens. Mas Mateus 16, verso 27 diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O que parece ser uma nuvem distante são nuvens de anjos. Elas são asas dos anjos. E nós olhamos para o céu e o vemos voltando. Entre os fracos existe um pressentimento. Aqueles que não aceitaram a Cristo, aqueles que rejeitaram a sua misericórdia. Esse jovem empresário em início de carreira tem um bom trabalho, um respeitável mais do que respeitável salário. De terno e gravata, pasta, faz parte da cena. Um ótimo salário, uma maravilhosa oportunidade como carreira. Sua cabeça está em esquiar e velejar nos fins de semana. E agora ele nota que suas prioridades estavam erradas. Ele nota sob a luz da glória de Deus que enche os céus. Ele nota que está perdido. Cada copo de vinho nas mãos dos bebedores neste momento treme. Os clubes noturnos estão vazios porque a festa acabou. A música parou. Os supermercados pararam. Os negócios pararam. A terra está tremendo. Os prédios estão chacoalhando. Os céus estão iluminados com a glória de Deus. Homens e mulheres que não conheceram a Cristo estão tremendo. A Bíblia descreve isso em Apocalipse 6. Apocalipse capítulo 6. A Bíblia descreve isto. Apocalipse 6, o verso... Apocalipse 6, versos 14, 15 e 16.
Apocalipse 6, versos 14 a 16. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidas dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Ele é o Cordeiro, Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele cujos braços foram crucificados na cruz do Calvário, aquele cuja cabeça recebeu uma coroa de espinhos, aquele cujo lado foi ferido. Ele é o Cristo que ama, o Cristo que se preocupa, o Cristo que os quer redimir. Ele se interessou, mas algumas pessoas não. Ele os amou, mas elas não o amaram. Ele veio até elas e elas cuspiram na sua face e viraram as costas para ele. E agora? Agora se escondem desta amorável face. Agora correm em tormento e angústia. O Cristo que elas rejeitaram possui um brilho que é muito intenso para suportarem. E então, ao invés de olharem para a face de Cristo, ao invés de serem envolvidas por seu amor, ao invés de se alegrarem com a sua presença, elas querem se esconder e por isso correm. O pecado corre de Deus quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden. Eles correram de Deus. Mas existe um outro grupo mencionado por Daniel. Daniel capítulo 12, por favor, peguem as suas Bíblias. Daniel capítulo 12. Existe um outro grupo. Um grupo que não foge da presença de Deus. E este grupo deseja vê-lo voltar. Este grupo sabe que alguma coisa em comum irá acontecer. Eles sabem que algo espetacular vai acontecer. Eles sabem que este é o último dia. Verso 12, capítulo 12, verso 1, última parte. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Verso 2, muitos dos que dormem no pó da terra irão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Aqui, neste ponto, acontece uma ressurreição. Alguém pode perguntar, por que diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão? Marque esta passagem, vamos para João capítulo 5. João capítulo 5. Versos 28 e 29. João 5, verso 28 e 29. Porque diz que muitos dos que dormem ressurgirão. João 5, vamos ver versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Quantos ressurgirão? Quantos? Todos. Os que tiverem feito o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticam o mal para a ressurreição do juízo. Então, quando Jesus voltar, os sepulcros serão abertos. E todos os que aceitaram Cristo e o amaram neste momento da segunda vinda serão ressuscitados. Mais tarde, estudaremos sobre isso nos próximos estudos bíblicos. Haverá ressurreição dos condenados. Este texto nos diz que haverá duas ressurreições, a ressurreição da vida e a da condenação. Mas qual é o significado em Daniel 12, quando ele diz, verso 2, quando Jesus voltar, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Leiamos Apocalipse 1, que nos ajudará a entender a situação. Apocalipse 1. Apocalipse 1, verso 7. Monta o quebra-cabeça. Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o quê? O transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Portanto, mesmo aqueles que transpassaram Jesus o verão retornar. Aqueles romanos fracos que o pregaram na cruz o verão retornar. Por quê?
Porque muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Haverá uma ressurreição especial para aqueles que perseguiram Cristo no momento em que Ele estará voltando. Eles o viram pela última vez na cruz e agora o verão retornando em glória. E Ele os ressuscitará especialmente e eles serão destruídos pela intensidade da glória. É isto que está profetizado na Bíblia. Voltemos para a glória da segunda vinda de Cristo. Nós não queremos focalizar o grupo especial daqueles que o pregaram e o crucificaram, mas aqueles que serão ressuscitados para a eternidade. Imagine Cristo. Cristo volta descendo dos céus. Alguns pedem as montanhas para caírem sobre eles e outros, agonizando, não podem olhar para sua face. Mas existem outros, como diz Isaías, que olham para cima e dizem: este é o nosso Senhor, o qual aguardávamos, Ele nos salvará. Do lado de fora de um apartamento em um gueto, existe uma jovem mãe com os braços cheios de cicatrizes da dependência de heroína. Mas o seu coração está muito cicatrizado pelo homem que usou o seu corpo como um brinquedo e a abandonou quebrada com hematomas. Nos seus braços há um bebê de 6 meses, nascido fora do casamento. Mas ela olha para cima e vê que ele vem. Recentemente, ela o aceitou como seu Senhor e Salvador. Seu amor acariciou o coração. Ela foi perdoada e transformada pela sua graça. E ela diz: este é o meu Deus. E olha nos olhos do seu bebê e diz: ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo para mim. E lá, num banco da praça, há um velho casal. Ele coloca os braços ao redor da sua esposa. Eles são fracos, velhos, anciãos. Ele não tem mais muita esperança e o corpo está cheio de dores, artrite, reumatismo. Daniel diz: Miguel se levantará, o seu povo será libertado. Ele fala sobre a vinda de Cristo e o fim do tempo. E aquele velho casal olha para cima e eles dizem: Jesus está voltando. A Bíblia diz: em um momento, no piscar dos olhos, na última trombeta, seremos mudados nós. Instantaneamente, eles são mudados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra, a palavra da ordem, ouvida do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor, em algum cemitério limpo e vazio, bem no interior. Mãe e pai, mãos dadas, vão colocar flores no túmulo do filho de 16 anos, que foi atropelado por um motorista bêbado. Eles ainda se lembram da noite que receberam aquele telefonema. Eles o esperavam em casa às 8 horas. E já eram 8h15 e nada, 8h30 e nada, 9 horas nada. O coração deles batia rápido. Onde ele estaria? A noite é escura, a estrada estava escorregadia. Então o telefone tocou. E da casa do senhor e da senhora X, sim, nós temos tristes notícias para vocês. O seu filho acabou de morrer em um acidente de carro. Eles ainda lembram do horror daquela noite, a agonia de identificar o corpo no necrotério. Eles estão em pé lá no túmulo. Agora, na lápide, tem escrito o nome do filho. Eles colocam flores lá no túmulo, mas de repente, aquela nuvem no céu cresce e fica mais iluminada, e o céu está iluminado com a glória de Deus, e eles veem os anjos, veem que é a vinda de Cristo,
E alguns anjos voando vêm para o lado deles e eles ouvem o nome do seu filho. E Jesus diz assim: João, João, saia. E o túmulo se abre e João sai com um novo corpo. O filho abraça o pai e a mãe e lágrimas correm e eles sobem para encontrar com Cristo nos céus juntos. Aleluia! E os anjos voam para outro lugar, para alguns outros túmulos, para algumas outras mães, para alguns outros pais. Que ressurreição espetacular que nestes últimos momentos da nossa história, este é um momento de glória, os justos e redimidos elevados para encontrar Jesus nos céus. Vale a pena perder este evento por qualquer outra coisa? Vale? Você não preferiria ser levado para encontrar-se com Jesus no céu e viver com ele para sempre? Ou preferia ser destruído? Na verdade, só existirão dois grupos no fim dos tempos. Um dos dois grupos do fim do tempo. Homens e mulheres salvos. Homens e mulheres perdidos. Homens e mulheres vivendo com Cristo para sempre. Daniel diz, em Daniel capítulo 12 e verso 4, nos últimos dias da nossa história, Deus faria seu último apelo. Daniel 12, verso 4. Tu, porém, ó Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Este texto não fala sobre o conhecimento científico, mas sobre o conhecimento da palavra de Deus. Homens e mulheres vivendo no tempo do fim teriam um conhecimento muito especial da palavra de Deus. Estas profecias seriam reveladas. A iluminação dos tempos iluminaria a última geração. Então, Deus, sabendo que as tentações de Satanás seriam maiores, Ele nos deu um maior conhecimento em nosso tempo. Deus, sabendo que as tentações de Satanás seriam poderosas nos nossos tempos, deu-nos uma maior abundância de conhecimento da sua palavra. O tempo está acabando. A areia da ampulheta logo acabará. Breve, nós olharemos para o céu e veremos Cristo voltando. Breve, aquela pequena nuvem se tornará brilhante, mais e mais brilhante. Breve, homens e mulheres serão salvos ou perdidos. Tantos os santos ressurretos quanto os santos transformados, breve, serão levados para encontrar Cristo no ar ou serão destruídos com a glória da sua vinda, salvo ou então perdido para sempre. Então, Deus diz, eu te amo. Eu quero que você seja salvo. Eu quero que você viva comigo para sempre, e para sempre, e para sempre. Por isso ele nos revelou a verdade da sua palavra. Não é por acaso que você está aqui, estudando esses 12 capítulos no divino drama do destino. Deus o trouxe aqui. Deus o trouxe aqui para ter um encontro com Jesus Cristo. Deus o trouxe aqui para levá-lo para o mais próximo de Cristo como você jamais esteve. Deus o trouxe aqui porque em breve Cristo irá voltar. E Ele quer te salvar. Não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que você está assistindo a este programa hoje. Deus o trouxe para este lugar, onde quer que você esteja, no país. Deus o trouxe aqui agora, porque neste momento Deus está apelando para você. Neste momento, Deus está tocando a sua vida. Neste momento, Deus está resgatando você para Ele. Você gostaria de dizer, Jesus, eu quero estar pronto. Eu quero estar pronto quando voltares. Eu quero ser levado para encontrar-te no céu. Eu quero viver contigo para sempre. Gostaria de curvar a sua fronte agora. Deus está tocando o seu coração. Por acaso existe alguém aqui, neste momento, neste local, existe alguém que está assistindo a este vídeo, neste momento, aí neste lugar,
neste instante em que você está assistindo, neste momento, alguém que diz: Senhor, este é o momento da decisão para mim. Este é o momento da decisão. Eu quero encontrar Jesus. Eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu quero seguir a Jesus. Onde quer que você esteja, nesta plateia, ou assistindo a este vídeo, gostaria de levantar a sua mão e dizer: Deus, estou falando sério. Não existe nada mais importante para mim do que encontrar a Cristo. Se eu tiver que reorganizar a minha vida, se eu tiver que mudar alguns hábitos, eu estou pedindo a Cristo hoje, perdoe-me. Peço a Cristo para mudar-me, para fazer-me um novo homem, para me ajudar a controlar a minha língua, o meu temperamento, a controlar os meus vícios, a controlar o álcool. Eu peço a Deus para tornar-me uma nova mulher, para dar-me um novo comportamento, para dar-me uma nova disposição, para ser uma nova pessoa. Levante a sua mão agora e diga: ó Jesus, eu não quero fugir. Eu não quero fugir. Quando eu vir o brilho da tua face, a magnificência da tua glória, eu não quero fugir para as rochas e montanhas. Eu quero ser levado para encontrar-te no céu. Eu quero viver contigo para sempre e sempre e sempre. Você pode sair daqui hoje como um novo homem. Pode sair como uma nova mulher. Pode sair com uma vida mudada. Enquanto você levanta a sua mão, Cristo desce e está tocando você agora. Cristo desce e enche a sua vida. Cristo desce, coloca os seus braços ao seu redor e diz: eu quero me assentar no trono do seu coração. Assim poderá me adorar para sempre no trono do universo. Obrigado, querido Jesus, porque quando nós te procuramos, tu não nos lança fora. Obrigado, porque quando vimos, podemos começar de novo. Obrigado, porque tu és o Deus do novo começo. Por isso, nós vimos a ti agora e esperamos por aquele dia em que veremos aquela nuvem, em que veremos a tua glória no céu, em que veremos a tua volta e no qual seremos levados para viver contigo para sempre. Em nome de Jesus, amém.